Teleaula Natal. Olá, alunos da Rede Municipal. Eu sou a professora Elizabeth, de Língua Portuguesa da Rede Municipal do Natal. Meu sinal em Libras é esse. Para tornar as aulas mais acessíveis a todos, eu vou me descrever e vou descrever também as imagens que aparecerem no slide. Aqui no primeiro slide, na parte superior, nós temos a logomarca da Prefeitura do Natal e abaixo nós temos a disciplina, nossa querida disciplina de Língua Portuguesa. Hoje é a nossa primeira aula sobre charge. E o meu nome, professora Elizabeth, semana 2, tá? Os nossos slides têm um fundo azul clarinho com as letras pretas. Vamos ao segundo slide. Pessoal, falar de charge é também falar de humor. Isso é maravilhoso, muito bom. Quem não gosta de rir, não é de se divertir, mas tenham muito cuidado, porque é muito comum nas aulas de língua portuguesa, nas avaliações, tanto internas da escola quanto externas, os alunos terem dificuldades com esse tipo de texto. É muito comum que o aluno diga assim: professora, eu não vi graça. Professora, não, esse texto não tem graça. Os textos de língua portuguesa não têm graça. E aí, nós vamos refletir sobre os motivos dessa falta de compreensão do humor, tá certo? O humor pode gerar muitas dificuldades na leitura, então preste atenção a essa aula e preste muita atenção nas suas aulas aí, quando você se deparar com os textos que tragam humor. Por quê? Porque esses textos exigem um leitor mais experiente, um leitor maduro, mais habilidoso, tá certo? Por quê? Porque nós precisamos de um conhecimento de mundo para compreendermos esse texto. Precisamos também do conhecimento de alguns recursos, como a ironia, o exagero e o duplo sentido. Vamos ao terceiro slide. Aqui no terceiro slide nós temos uma caixinha no centro. Na parte superior está escrito de quem é o texto. Abaixo desse título nós temos uma imagem de um homem, do busto para cima, e esse homem está vestido com uma camiseta azul por cima de uma rosa, ele é calvo, moreno e usa óculos. Abaixo nós temos o seguinte texto: o roraimense Carlos Mirria é jornalista, ilustrador e designer gráfico. Suas charges saem diariamente no jornal A Crítica de Manaus. Então aí nós já temos uma primeira dica sobre a charge. Elas são publicadas em jornais, então nós vamos fazer uma análise de uma charge lá de Manaus, do Carlos, tá? Nesse slide do lado direito eu também tenho um bonequinho todo branco, apoiando o cotovelo em um grande sinal de interrogação branco com um contorno vermelho, tá bom? Vamos à charge? No quarto slide? Vamos lá! Eita, olha aí que legal! Gente, o que nós temos aí nessa charge, tá? Nós temos um ringue, tá? Um ringue de luta nas cores laranja e azul. Em cima desse ringue nós temos 3 personagens. Um deles com um macacão laranja, um chapéu também laranja, né? Uma roupa típica de um operário. Um segundo personagem na frente dele, com os braços abertos, vestido de paletó, e nas costas do seu paletó está escrito Ministério do Trabalho, tá? O personagem de macacão laranja, ele está olhando para cima, para o alto, com a mão na testa e a outra mão coçando o queixo. E o terceiro personagem é tão grande que nós só vemos os seus pés, calçados em uma bota de boxeador, uma bota marrom com o cadarço dourado. Do lado superior à esquerda, nós temos o seguinte título: Novo Ambiente das Relações Trabalhistas. E o personagem que está vestido de paletó, onde tem escrito Ministério do Trabalho, diz o seguinte: eu tenho um balão, né, acima dele dizendo o seguinte: patrões e empregados, quero uma luta justa.
Ai, 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 gente, vamos falar sobre isso, né? Vamos ver o que nós podemos observar aí nessa charge e o que isso quer dizer, tá bom? Primeira coisa, esse espaço aí apresentado, né, é um ringue de luta. Então mostra aí que está tendo um embate, esse desafio, uma luta, né, entre lutadores, tá? Só que os personagens, vamos observar, nós percebemos aí a caracterização desses personagens pelos seus detalhes na roupa, né? Nós temos um personagem vestido com um macacão, como eu falei, um macacão de operário, né? Provavelmente. O personagem vestido com um paletó, representando alguém do Ministério do Trabalho. E um outro personagem gigante que nós só vemos seus pés com uma bota de boxe. Né? E aí é o único personagem que realmente está apropriado para a luta, está caracterizado devidamente para essa luta, tá certo? É muito importante, ao analisar uma charge, que nós saibamos o contexto social em que ela foi produzida. Nesse caso aqui, o contexto social é de alteração das leis trabalhistas, tá? Essas alterações visavam fazer valer muito mais os acordos entre patrões e empregados do que determinadas leis. Então, se a gente não está bem informado sobre isso, vamos ter dificuldade em compreender a charge, tá bom? Então, o contexto social é muito importante. Professora, mas como é que eu vou saber? Gente, sempre que vocês tiverem a possibilidade de acessar jornais impressos ou online, façam isso. Então, a leitura diária dos assuntos que estão sendo debatidos aí na política, na saúde, na educação, são muito importantes para que o leitor possa ter esse reconhecimento quando se deparar com uma charge, tá certo? Então, sempre aí fica ligadinho no que está acontecendo nos jornais, tá bom? E aí, esse espaço, esses personagens, né, nesse contexto, já vão nos apresentando uma crítica, uma opinião desse chargista. Ou seja, se eu estou em um ringue, significa um embate, um confronto, uma luta. Só que essa luta nós já vimos que é entre forças desiguais. Como é que vai lutar um operário de tamanho normal com um boxeador enorme? Como é que a gente faz isso? Né? Não, é uma luta justa. Vejam que aí até o profissional aí grandão, né, o lutador grandão, ele tem a bota de boxe. Significa que ele está preparado, tá? E quem é esse grandão? Quem é esse personagem aí que está com o macacão laranja? Vejam que o personagem de paletó diz assim, patrões e empregados. Então, eles dois representam o patrão e o empregado, né? O operário é o pequeno, é o mais fraco, e o patrão é o enorme, né? O seu tamanho representa a força, tá certo? E a sua bota profissional representa o quê? Que ele está preparado, né? O empregado não. O trabalhador, o operário não está preparado para aquela luta. Então, por meio disso aí, nós já percebemos a opinião do chargista, tá certo? Vamos para o 6º slide. Um recurso muito utilizado nas charges é o exagero, pessoal. Que aí vocês percebem no tamanho do patrão, tá certo? Que é enorme. Vocês percebem aí nesse conflito, nessa negociação sendo representada em um ringue de luta, né? Que não deveria ser, né? Aí também é um grande exagero. E esse exagero serve para quê? Esse exagero serve para provocar o riso. E esse riso não é pelo riso, tá? Esse riso é para provocar uma reflexão, tá certo? Uma reflexão sobre o assunto discutido. Então a charge, ela vai fazer rir, não pelo riso, mas para sempre provocar a reflexão, a indignação sobre determinado tema social que está sendo debatido, tá certo? A linguagem verbal, pessoal, a linguagem verbal aí é muito importante. Nós temos predominantemente essa linguagem aí visual, né? Essa imagem, mas o verbal é importante, tá? É importante associar essa imagem ao verbal, tá certo? Por quê? Vejam que aí o título faz com que a gente entenda, né? O título diz assim, vamos lembrar lá. O título tem assim,
Novo ambiente das relações trabalhistas. Esse título vai fazer com que você entenda aquela situação, tá certo? A outra fala, né, a outra parte aí verbal que nós temos nessa charge é a fala do personagem de paletó, que também identifica pra gente, sinaliza ali que quem está em confronto são os patrões e os empregados. Então é muito importante, se eu observar só o visual ou só a parte verbal, a compreensão vai ficar comprometida, tá certo? E nesse caso aqui, o balão de fala do personagem que está de paletó também já mostra aí o posicionamento dele em relação a essa luta. Vejam que ele diz aí, eu quero uma luta justa, né? Patrões e empregados, quero uma luta justa. Como é que um juiz, né, que ele está ali na posição do juiz, né, da luta, como é que o juiz quer uma luta justa se ele percebe que os dois lutadores têm um tamanho desigual, têm um preparo desigual, né? Tem as ferramentas, não tem as mesmas ferramentas. Como é que o juiz espera que a luta seja justa? Então esse juiz fala uma coisa, mas na verdade ele quer outra, né? Quando vocês participam de jogos, né, os jogos aí escolares, estão morrendo de saudade, né? Vocês percebem o que os professores, os treinadores fazem? Eles separam esses lutadores por categorias, né? Então quem tem tal peso luta com quem tem tal peso, tal idade com tal idade, para que a luta seja realmente justa. Então não posso colocar um gigante lutando com alguém pequenininho, que eu já sei que não vai dar certo, não é? Mas aí o juiz, ó, finge que nada está acontecendo e ainda diz que quer uma luta justa. Como assim? Não dá, né, gente? Vamos para o próximo slide, o 7º slide. Isso aí, gente. Então, com tudo isso, nós vamos perceber a opinião do chargista, tá? Então, a charge, além de ser publicada em jornais, ela revela o posicionamento pessoal do seu chargista, do seu autor, tá certo? Professora, eu não vi nenhum lugar aí dizendo assim, minha opinião é, eu acho isso. Não precisamos disso para expressar opinião, não é? Vamos analisar os detalhes. Se ele mostra essa negociação entre patrões e empregados em uma luta de ringue, ele já está expressando a sua opinião. Se ele mostra um patrão enorme diante de um funcionário pequeno, ele está mostrando sua opinião, ou seja, ele é crítico em relação a essas mudanças trabalhistas, né? Ele crê que essas relações são uma luta desigual, então ele não é a favor dessas mudanças, tá certo? Vejam que sem usar eu acho, eu penso, minha opinião é, a gente expressa a opinião. Por meio de uma imagem, a gente pode expressar sim a nossa opinião. Então vocês têm que ficar atentos a isso para captar esse posicionamento e compreender a crítica, a reflexão aí do texto, tá bom? No próximo slide aí, pessoal, as charges, como eu falei, elas circulam em jornais impressos, né, em revistas impressas e online. Vocês sabiam que as charges também podem circular na rua? Gente, olha, eu não vou dar muitos detalhes aqui não, mas eu quero que depois, quem puder, pesquise. Vai aí na internet, pesquisa charge na rua. Há um projeto na Paraíba muito bacana, um chargista que ele faz as charges enormes e coloca na rua. O pessoal vai passando e vai parando para ler aquele texto maravilhoso. Que bacana, né? Já pensou você acordar, vai à padaria e se deparar com a charge na rua? Maravilhoso, né? Pesquisem sobre isso aí. Tá certo? Então, originalmente, nós vamos encontrar as charges no jornal, mas ela pode circular em outros lugares. Nós podemos fazer uma coletânea dessas charges em livros. Eu vou fazer uma coletânea das charges publicadas no ano de 2019, né? Pode ser uma coletânea por data, pode ser por assunto. Vou fazer uma coletânea das charges que falam sobre política. Vou fazer uma coletânea de tal autor. Tá certo? Então, nós podemos também encontrar essas charges em livros, tá certo? E como é um gênero jornalístico, né, ela publicada lá no jornal, ela tem algumas semelhanças com outros textos, tá? Especialmente com as notícias e as reportagens. Ambos esses gêneros tratam de quê? Tratam de assuntos da atualidade.
né? Assuntos de interesse de toda a sociedade, assuntos que estão sendo discutidos, debatidos, né? Então, tanto a charge quanto a notícia, a reportagem vão falar disso, vão trazer no jornal as notícias que estão aí bombando, tá certo? Mas aí qual a diferença? As charges vão revelar um posicionamento particular, tá? Além de usar a linguagem, né, não verbal para auxiliar aí na comunicação, a charge vai trazer esse posicionamento particular do autor. Eita, é muita informação, né não? Até aí, tudo bem? Estou vendo daqui, eu tenho um aparelhinho aqui, estou vendo a galera aí, olha, comendo bolacha, Antônia derramando café no sofá da mãe, Tiago, menino, sai da rede, para de balançar essa rede, preste atenção. Eu vou voltar para cá, não vou nem ficar olhando vocês aí fazendo traquinagem em casa, tá? Então vamos resumir um pouquinho aqui o que a gente viu, pessoal. Da observação à teoria no próximo slide. Olhem aí, então nós temos na charge geralmente o quê? Um quadro único, tá? É um quadrinho só, em geral. A charge vai se utilizar de várias linguagens. Além da linguagem verbal, eu vou ter a imagem. E na imagem eu vou ter o formato dos personagens, eu vou ter as cores, as formas para auxiliar e para passar a mensagem, sim, tá certo? O desenho geralmente é simplificado, não é aquela obra de arte abstrata que a gente vai decifrar o que tem ali. O desenho é simplificado por quê? Para que o leitor possa identificar quem é aquele personagem ali. É um personagem político famoso? É um artista, não é? Então, geralmente, se tiver uma figura conhecida, o público precisa reconhecer. Tá bom? Então, a imagem ela é simplificada para que a gente possa identificar os elementos que ali estão, tá bem? O seu objetivo é satirizar, é criticar uma figura pública, um fato que está acontecendo e sendo discutido, né? Um comportamento, tá certo? E vai utilizar para isso do ridículo, do exagero, da ironia, o duplo sentido, né? Que vão provocar o riso e esse riso vai provocar uma reflexão, uma indignação aí em relação a esse assunto. Ok, galera? Tudo bem aí em casa? Tudo bem, vamos continuar, não acabou não, hein? Vamos lá. Vamos para mais uma? Tá bom o negócio, não tá não? Vamos lá. Pessoal, nesse 10º slide nós temos o quê? Nós temos um outro chargista, tá? Eu tenho aí uma caixinha no meio do slide, na parte superior centralizada está escrito de quem é o texto. E abaixo, em vez de uma foto, eu tenho uma caricatura. Mais tarde eu vou falar das caricaturas para vocês, tá? Eu tenho uma caricatura que é aquele desenho exagerado, tá? Então o autor aí preferiu não colocar uma foto. Ele colocou essa caricatura feita por ele mesmo, tá? Do busto para cima, ele está com uma camiseta manga longa preta, segurando nas costas um lápis enorme, né, que vai de uma mão à outra. A sua cabeça é bem maior que o corpo, bem exagerada. O nariz, que está bem no meio, também bem grande, tá? Ele é um homem de pele clara, usa óculos e tem cabelos brancos. Abaixo da sua caricatura está escrito assim: o capixaba Amarildo Lima é cartunista, caricaturista e editor de imagens em jornais desde 1990. Seus trabalhos mais conhecidos abordam fatos políticos, né? Do lado direito da imagem eu tenho mais uma vez um bonequinho branco apoiando o cotovelo e um grande sinal de interrogação, né? Quem é esse aí? O Amarildo é o autor da próxima charge que nós vamos analisar. Vamos lá para o 11º slide com a nossa charge. O que nós temos aí agora, né? Nós temos duas pessoas conversando em frente a uma parede amarela, tá? Nessa parede tem uma porta de entrada. Acima dela está escrito: Festa à Fantasia, Entrada. E essas duas pessoas que conversam estão fantasiadas. Um está vestido de Batman, né, com a capa preta, a roupa cinza, a bota preta, né, a máscara do vampiro. E a segunda pessoa, né, ao seu lado, está com uma roupa comum. Uma camiseta azul e branca. No meio da camiseta está escrito passageiro.
Ele está com uma calça rosa e cinza. E preso às suas costas, eu tenho uma placa de parada de ônibus. A sua mão direita também está presa, estirada assim para a direita. Né? Ele não pode baixar, está presa essa mão em sinal de pedido de parada de ônibus. Tá? Entre esse homem e a placa presa nas costas tem uma grande teia de aranha. E do seu pulso que está levantado também desce uma pequena aranha em uma teia. Tá certo? E eles falam o seguinte, o personagem de Batman diz, uai, você não falou que vinha de palhaço? E o outro responde, então. Eita, entenderam? Não entenderam? Vão entender agora, vamos lá. Primeira coisa, a gente tem que saber, vamos para o próximo slide, 12º slide. Nós temos que saber aí dos aspectos da vida social. Nós precisamos ter a informação de que o usuário de transporte público espera muito na parada. Se a gente não tem essa informação, também não vamos entender a charge. Vamos supor que alguém vive aí no mundo da lua, né, só anda de carro, riquíssimo, não sabe o que é parada de ônibus, não vai entender o porquê dessa charge, né? Mas a gente sabe, né não? A gente sabe que ela pegando o bronze ali, esperando o ônibus. Então, a gente precisa dessa informação, tá? A teia de aranha atrás dele vai reforçar o quê? Que ele ficou muito tempo esperando o ônibus. Ficou tanto tempo que deu teia de aranha. Olha aí o exagero que eu já tinha falado na charge anterior, lembra? Então, aí o exagero é que vai provocar o humor que vai nos levar à crítica. A espera foi tanta que criou teia de aranha. Quem já viu, né? Nós temos aí o personagem do Batman também surpreso. Ele está surpreso com o quê? Porque o outro combinou vir de palhaço. E quando ele viu, opa, você não está como nós combinamos? E aí o vestido de passageiro diz assim, então... Esse então significa o quê? Sim, eu estou vestido de palhaço, né? Internamente eu sou um palhaço. Olha aqui, o usuário de transporte público é um palhaço, tá? Então essa resposta do outro personagem tem esse significado de que o usuário de transporte público espera tanto por isso, né? Demora tanto, perde tanto tempo na parada que ele se sente humilhado, né? Se sente um palhaço nessa situação, tá? Então, é assim que nós compreendemos esse texto. Bacana, não é? Vamos para mais uma? Vamos. No próximo slide, 13º. Tá ficando gostoso o negócio, né? Não? Estão pegando jeito aí, né? Tô vendo. Olha aí, Tiago. Tá aprendendo tudo, né, Tiago? Vamos lá. Pessoal, essa charge aí tá parecida com a primeira, não tá não? Gente, olha, o bonequinho de macacão amarelo... Deixa eu explicar o que a gente tem aí. Olha. Nós temos um bonequinho de macacão amarelo, de chapéu também amarelo, olhando para cima com uma mão na testa, a outra mão no queixo, gotículas de suor saem do seu rosto e tem um vapor de suor também aí por cima dele. Atrás dele eu tenho uma sombra forte, né, mostrando que ele está sob o sol quente. Pessoal, esse bonequinho... tá bem parecido, quase idêntico com o da primeira charge, não é? Olhem só, como as charges são assinadas, né? São textos aí assinados, é muito comum que o chargista aproveite parte do seu desenho em outras charges, tá? Então a gente vai reconhecer, com o passar do tempo que nós formos lendo, acompanhando determinado chargista, nós vamos começar a perceber os seus traços, a forma com a qual ele desenha, nós vamos perceber usos de imagens de outros textos, de outras charges, tá? Então é o nosso caso aqui, tá bom? Nessa charge, esse bonequinho diz o seguinte, eu falei que ele tá olhando para cima, né? Ele olhando para cima diz o seguinte, tô esperando há horas e nada da lua ficar na frente do sol. Aí alguém que não está no quadro, alguém que está lá em cima, fora da imagem, responde, na frente do sol de Manaus, tá louco, não fico mesmo, né? Então aí, vamos para o 14º slide, né? Pessoal, com quem aquele homenzinho está falando? Ó, o título da charge vai dar uma dica, né?
eu tenho o título assim, Eclipse Solar 2017. Olhem aí como um detalhezinho, uma palavrinha nos auxilia a compreender o texto. Então eu tenho aí, eu sei que há uma situação, esse homem está olhando para cima para ver o eclipse. E a fala dele também diz isso, estou esperando há horas e nada da lua ficar na frente do sol. Então o interlocutor desse homem é quem? É a lua, né? É a lua que não quer ficar na frente do sol, ela se recusa por conta da quintura, mormaço, né? Que quem é aqui do Nordeste sabe bem o que é isso. Então a gente precisa também dessa informação. A charge é de Manaus, tá? Mas a gente precisa ter essa informação que lá em Manaus também é a quintura, que ó, tamo junto com a galera de Manaus em relação à quintura, o calorzinho bom, né? Então a lua não quer ficar na frente do sol mais no eclipse. Não vai ter mais eclipse porque o calor não dá. Nem a lua aguenta mais, tá bom? Essa imagem, né, que é bem parecida com a primeira, mas ela trata de outra situação e tem algumas pequenas mudanças, né, que parece com aquele operário lá da luta. Vejam que aqui, lá se tratava de uma situação política, né, trabalhista, aqui se trata de uma situação curiosa em relação ao nosso ambiente, né, e ele alterou aí algumas coisas para que esse homenzinho não ficasse totalmente idêntico. O que nós temos aí? Nós temos o acréscimo da sombra, das gotículas de suor, né, do vapor da transpiração, né, e isso deixou o bonequinho, que a princípio era o mesmo desenho, em outra situação. Então, o autor da charge ele pode reutilizar algumas de suas imagens em outro contexto. Ele faz pequenas modificações e aproveita o seu desenho, tá bom? E comparando as duas charges, a do ônibus e a da luta, nós podemos perceber algumas diferenças, tá? A segunda do ônibus, que é a de Amarildo, ela tem mais detalhes no cenário, nas cores, nas vestimentas, né? A cabeça dos seus personagens é maior, o que não acontece nas charges de Carlos. Então, acompanhem aí, pesquisem charges na internet, né, ou no jornal, se vocês tiverem acesso, e percebam aí a diferença, as semelhanças entre os autores, tá certo? Vamos recapitular mais uma vez. Próximo slide. Estão anotando aí, né? Tô vendo, todo mundo anotando. Gente, então vamos resumir um pouquinho aí tudo isso que a professora Elizabeth falou. Olha, o gênero textual charge se refere a fatos de natureza tanto política como social, cultural, recente, tá bom? Que estão circulando em grandes jornais e revistas. O humor produzido pela charge tem como objetivo o riso, que vai levar a uma reflexão. Vejam que não é uma piada, não é rir, para se divertir. É um riso que vai levar a uma crítica, tá certo? E esse gênero exige que o leitor consiga reconhecer os fatos que estão acontecendo, os pontos de vista envolvidos nele, né, para que possa entender a crítica feita pelo produtor do texto, a crítica, a ridicularização, a sátira. Então você tem que estar bem informado do que está acontecendo, como eu falei. Tem que ser um bom leitor, começa a pegar o jornal, começa a assistir ao jornal, para que você possa ficar bem afiado em relação à charge, tá bom? Vamos para o outro slide? Pessoal, olha, além do ridículo, do exagero, nós podemos também usar a intertextualidade nas charges para provocar o riso, tá? Vejam que a intertextualidade não é uma característica só das charges, não é um recurso utilizado só nas charges, tá? A intertextualidade é quando um texto cita, né, um texto faz referência implícita ou explícita a outro texto. É quando os textos dialogam entre si. Aí nós temos o recurso da intertextualidade. E eu trouxe para vocês aqui uma charge que provoca o riso também por meio desse recurso. O que nós temos aí nessa charge, aí no slide 16? Nós temos um ambiente de um supermercado, né? Nós temos uma grande prateleira, né, de mercadorias. Nós temos dois carrinhos de compras, né, na frente dessas prateleiras. Ao fundo eu tenho dois personagens com uma roupa preta. Esses personagens estão desfigurados, não dá para perceber, o rosto não está bem desenhado, é só um esboço aí de rosto.
Na frente nós temos um outro personagem também de preto, né, com as mãos ao lado aqui das orelhas, né, ao lado do rosto, e uma expressão de terror, de desespero. A boca está aberta, né, os olhos arregalados, né, também é um rosto um pouco desfigurado, né, com essa impressão aí de horror, de desespero. E ao fundo, por trás das prateleiras, eu tenho uma paisagem aí distorcida, algo como se fosse uma água azul com preto e um fundo laranja como se fosse um pôr do sol. Então nós temos isso aí, tá? Essa charge é de um chargista paranaense, não é dos dois que nós vimos, tá bom? E para um aluno identificar aí o riso nessa charge, é importante que ele conheça, olha, esse quadro que está na telinha, que é o quadro norueguês O Grito, né? Vejam que nesse quadro eu tenho um ambiente como se fosse uma ponte, né? Ao fundo eu tenho os dois personagens com roupa preta, esses personagens desfigurados, né? A gente não vê o rosto, não tem um rosto definido. Na frente eu tenho o personagem de roupa preta com as mãos ao lado do rosto, a expressão de desespero, de pavor, né? Com a boca aberta. Nós temos ao fundo uma paisagem aí um pouco distorcida, né? Como se fosse um mar, né? Azul com preto e um fundo de um céu alaranjado. Então vejam, voltando aí para a charge no slide anterior, o que o chargista fez? Ele inseriu a cena desse quadro no supermercado, tá? Então o estudante precisa reconhecer esse fato. Vamos passar o slide, vamos para frente, mais um. Olha aí, vamos ver o que nós temos aí. Primeira coisa, os elementos que relacionam, né, a intertextualidade relaciona um texto a outro. Então, o que nós temos na nossa charge que está relacionada ao quadro? Nós temos essas três figuras humanas, né, duas ao fundo, né, e uma mais à frente com essa cara de espanto. Nós temos a distorção da paisagem também, né? Só que a diferença é que a charge pega e insere esse contexto, essa cena do quadro ao supermercado, tá bom? E o chargista quer o que com isso? O chargista pretende com isso denunciar as altas no preço das mercadorias, né? Então o preço está tão alto que quando a gente chega no mercado, a gente fica horrorizado, desesperado, em choque, assim como essa figura aí do quadro, tá certo? Então aí nesse caso a intertextualidade causou um efeito de humor, né? Associando um fato comum do dia a dia, infelizmente, né? O aumento dos preços, a esse quadro desesperador, né? Essa situação aí de desespero representada no quadro, né? E se o aluno não conhece o quadro? E agora, professora, nunca vi esse quadro. Aí vai acontecer o quê? Um prejuízo a essa compreensão. Aí o aluno diz, não, professora, pela cara feia desse homenzinho aí, eu já sei que ele está assustado com os preços. É verdade. A expressão aí desse personagem, né, essa expressão de horror, já vai dar uma dica para vocês em relação a esse texto. Mas se você não consegue recuperar a intertextualidade com o quadro, o humor vai ficar mais fraco, mais xoxinho, né? Vai faltar algo. Então é importante captar a referência. É importante o conhecimento do quadro, porque aí o humor vai ficar mais acentuado, né? Consequentemente, a crítica também, tá? Então, por isso que, de toda forma, a leitura é muito importante. Do mesmo jeito que vocês vão se preocupar em ficar atualizados, tá? Vocês vão acabar tendo conhecimento de músicas, de obras de arte, de livros, de personagens. E aí, quando alguém fizer referência a eles, você... já conheço, eu já vi isso em algum lugar, tá certo? Os professores de língua portuguesa fazem muito isso, então preste atenção na aulinha de português quando a gente voltar, tá bom? Pessoal, vamos ver mais uma slide aí, mais um slide, mais uma charge. Vou passar para vocês agora umas charges mais curtinhas, para a gente observar e fazer uma análise menor, tá certo? Essa charge aqui fala sobre a dengue, nós temos aí um título, Focos do mosquito. Nós temos um homem em um quintal, nesse quintal tem muito foco de água parada, tem um balde com água parada, garrafa com água parada, pneu com água parada e... opa! O homem com água parada? É, gente, o homem, a cabeça do homem tem formato de um balde.
No lugar do cérebro, aqui no lugar do cabelo, o balde está aberto, cheio de água. Água parada. Água parada, foco do mosquito da dengue. E esse homem fala assim, eu tenho um balãozinho de fala acima dele que diz, aqui no meu quintal ninguém mexe. Então o que o chargista está dizendo? Uma pessoa que não deixa mexer no seu quintal. Quem é que vai querer mexer no nosso quintal? O agente de saúde, né? Para poder observar se está tudo direitinho, se tem um foco do mosquito ali para nos ajudar. Mas há pessoas que não querem o agente na sua casa. Então o chargista diz o quê? Que essas pessoas são o próprio foco do mosquito. Ou seja, essas pessoas, assim como o pneu, a garrafa com água parada, vão ajudar o mosquito a se proliferar. Então, gente, tenham cuidado, tá certo? A dengue continua aí, vamos ficar de olho. Aproveita quando terminar essa aula, vai lá no quintal, vê se tem algum pneu, alguma garrafa e vamos tirar, tá? Não vamos dar moleza para o mosquito, não. A próxima charge. Eita, essa próxima charge. Nós temos o que aí? Uma parede de fundo amarela, né, de uma casinha simples. Uma mulher com a roupa de quem está fazendo a faxina, ela está com um lencinho na cabeça, um avental, uma vassoura na mão. Do seu lado direito eu tenho aí uma garrafa de água sanitária. Do lado esquerdo eu tenho um fogãozinho com a panela de pressão chiando e um balde com água no chão. Essa mulher está ao telefone ligando para alguém dizendo o seguinte: minha filha, compra o frasco de álcool gel? Se a grana não der, pode trazer 3 garrafas de Johnny Walker. Então vejam que nesse caso, o aluno precisa de algumas informações aí para compreender esse texto. O quê? Primeira coisa, ele precisa lembrar que quando surgiram os primeiros casos de coronavírus, do Covid-19 aqui no Brasil, o preço do álcool gel foi lá para cima, então era muito caro mesmo. A gente precisa da informação também de quê? De que Johnny Walker é uma bebida alcoólica também muito cara e de álcool muito forte, tá? Então, essa bebida caríssima, ela não se compara ao preço do álcool gel. Então, vejam que a mãe disse, se não der para comprar o álcool, compre 3 garrafas dessa bebida caríssima. Então, daí a gente tira, quanto era esse álcool? Se o que não der para comprá-lo vai dar para comprar 3 garrafas dessa bebida alcoólica. E o quanto de álcool tem essa bebida que substitui o álcool para desinfetar as coisas, hein? Então, pesado. Então, a gente precisa dessas pequenas informações, olha aí, para compreender o humor do texto. Vamos para a próxima? A próxima aí junta os dois temas, dengue e coronavírus. Olha aí, nós temos o mosquito da dengue abatido, tristinho, cabisbaixo, com uma plaquinha, estou desempregado e preciso da sua ajuda. Na frente dele eu tenho aí uma célula representando aí a Covid-19, né, o coronavírus, e ele está bem snob, bem chique, bem metido com um colar caro, né, um óculos bem estiloso, um topete muito bonito, parece um professor ali que eu conheço, que eu não vou dizer o nome, o meu amigo. E esse coronavírus está sendo entrevistado, filmado, fotografado, e ninguém dá atenção para a dengue. Gente, é verdade, né, que a Covid-19 é uma doença muito grave, muito importante, né, a gente precisa falar sobre ela, se prevenir, mas nós não podemos baixar a guarda em relação à dengue. Tá? Uma coisa não substitui a outra. Então essa charge fala sobre isso. A gente às vezes observa uma doença e esquece a outra, tá bom? Não podemos esquecer, não podemos, temos que ficar de olho aí no mosquito da dengue também, tá bom? E mais uma pra gente encerrar. Tá acabando, gente, tá acabando, mas não acabou. Calma aí. Essa daqui mostra 2 pessoas, né, conversando. Uma vestida toda de branco, né, característico de um médico, e um segundo homem vestido com a roupinha, né, já acabadinha, curta, mostrando a barriga, rasgadinha, um saco também sujinho nas costas, a barba por fazer, um chapéu. E o médico diz assim, o senhor não sabe que é para ficar em casa e não sair na rua? E o homem responde, mas eu estou em casa. Então, gente, aí
nós trazemos a reflexão em relação às pessoas em situação de rua, né? Como é que estão essas pessoas nesse momento tão difícil, né? Sem poder se isolar, sem poder fazer uma higiene adequada, né? Se a casa é a rua, como é que a gente faz, né? Então eu encerro aqui essa aula com vocês, com essa reflexão, pedindo que vocês se cuidem e aguardem a próxima aula. Até mais!